Olá, pessoal! Meu nome é Laura e hoje vamos falar sobre conteúdos de caráter reflexivo e a sensibilização para os valores na educação inclusiva. A inclusão escolar se centraliza numa concepção de educação de qualidade para todos, destacando o respeito à diversidade dos educandos. Cada vez mais tem sido apresentada a importância da preparação de profissionais e educadores, em especial do professor, para o entendimento das necessidades educacionais de todas as crianças, com ou sem deficiência. Dessa forma, a inclusão é um movimento mundial de luta das pessoas com deficiências e seus familiares nas buscas dos seus direitos e lugares na sociedade. A ideia de uma sociedade inclusiva se fundamenta numa filosofia que reconhece e valoriza a diversidade, como característica a constituição de qualquer sociedade. A partir desse princípio, há a necessidade de se garantir o acesso e a participação de todos a todas as oportunidades, independente das peculiaridades de cada indivíduo. O Sistema de Educação Nacional tem o desafio de assegurar o acesso e a permanência de todos os alunos na escola, incluindo os alunos com necessidades especiais educacionais, numa perspectiva inclusiva, onde cada aluno mostra suas particularidades, suas estratégias de aprendizagem, seus ritmos, interesses, capacidades que devem ser respeitadas e valorizadas. As estratégias, alternativas e os procedimentos de ensino devem ser para todos num processo inclusivo, e não apenas para alguns ou somente para os alunos que frequentam o atendimento educacional especializado. A educação, de modo geral, precisa contemplar práticas que respeitem os diferentes ritmos de aprendizagem, rompendo assim com os antigos paradigmas de segregação e de exclusão. A realidade encontrada na sala de aula reflete o caráter multicultural da sociedade contemporânea, formada por diferentes grupos sociais e culturais, que trazem diferentes perspectivas, necessidades e identidades. Considerando que a escola desempenha a função social de transmitir o conhecimento, cabe a ela um papel privilegiado ao enfrentar a pluralidade de ideias e culturas, reconhecer os diferentes sujeitos socioculturais, abrir espaço para a diversidade e valorizar as diferenças. Agora vamos refletir acerca do papel do professor. É um grande desafio aos professores o processo de inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais, pois cabe a eles construírem novas propostas de ensino, atuar com um olhar diferente em sala de aula, sendo o agente facilitador do processo de ensino-aprendizagem. A articulação entre os educadores é urgente, pois existe a necessidade de uma redefinição do papel do professor e de sua forma de atuar no pensamento sistêmico. É necessário pensar na aprendizagem como um processo cooperativo e de transformação que proporcione a formação de alunos inseridos no mundo e não mais em apenas uma comunidade local. Ultrapassar as fronteiras e dar apoio na construção do saber, semeando uma escola integrada na inclusão, pois a inclusão significa humanizar caminhos. Diante de tal complexidade no processo de inclusão, faz-se importante a formação dos professores, contribuindo para que haja as mudanças necessárias e exigidas pela educação inclusiva. O trabalho docente com portadores de necessidades educativas especiais deve combinar esses dois aspectos, o profissional e o intelectual, e para isso não se impõe o desenvolvimento da capacidade de reelaborar conhecimentos. Desta maneira, durante a formação inicial, outras competências precisam ser trabalhadas como elaboração, a definição, a reinterpretação de currículos e programas que propiciem a profissionalização, valorização e identificação docente. Portanto, nota-se desta maneira a importância do professor no processo de inclusão, pois é através dele que os alunos aprendem a conviver com as diversidades e diferenças na sala de aula, fazendo com que haja um ensino voltado à compreensão e ao respeito mútuo,
onde não haja discriminações, pois não existem pessoas melhores e nem piores devido às suas particularidades. O que existe são diferenças que precisam ser superadas e respeitadas. Então, vamos refletir sobre o papel dos alunos e do grupo de pares nesse processo. Na educação inclusiva, o aluno é quem produz seu próprio resultado. É ele o responsável direto pela aprendizagem. Os educadores atuam como mediadores, facilitadores do processo de aprendizagem desse aluno, subsidiados com a ajuda de profissionais da saúde e educação especializados em alunos com deficiência. Essa importante parceria demonstra que quem sai ganhando com a inclusão somos todos nós. Isso porque os alunos com deficiência, em contato com alunos sem deficiência, aprendem mais rapidamente, pois encontram nos colegas um modelo positivo de aprendizagem. Podem ajudar e serem ajudados a lidar e superar as dificuldades e saber conviver com os demais colegas. Em contrapartida, os alunos sem deficiência aprendem a conviver com as diferenças individuais, a respeitar os limites e o ritmo do outro, a partilhar conhecimentos e descobertas. Dentre os diversos aspectos que ancoram a perspectiva inclusiva, a questão da convivência entre os alunos que apresentam e que não apresentam necessidades especiais ocupa uma posição de destaque, pois espera-se que a convivência cultivada na escola possa produzir mudanças no lugar social das pessoas com deficiência, em direção à construção de uma sociedade mais solidária e igualitária. Em relação ao aluno que não apresenta necessidades especiais, predominam as visões de que a convivência com um colega diferente tende a fomentar a formação de sujeitos mais abertos à diversidade, mais cooperativos e respeitosos diante do outro, o que reduziria os riscos de uma exclusão posterior. No passado, a maior parte dos alunos considerados não deficientes tinha pouca oportunidade de conviver com pessoas com deficiência, sobretudo intelectual, fazendo com que eles não soubessem qual atitude adotar diante das mesmas. Enquanto, para uma geração que participa de uma convivência comum desde a infância, essa realidade representaria a possibilidade de transformar as relações no interior da comunidade e as perspectivas de futuro. Outras visões se mostram igualmente relevantes na literatura inclusiva, seja no sentido de nomear um apoio voluntário presente na relação entre os alunos com um colega que apresenta necessidades especiais como as redes de apoio, seja no sentido de estabelecer um planejamento estratégico dessa ação com uma turma ou com alguns colegas, pois é proposto na formação dos círculos de amigos e na formulação de planos de ação. Nessas propostas, encontramos com frequência a expectativa de que o aluno, com uma maior inserção no dispositivo escolar, poderia ocupar uma posição de referência e mesmo de modelo para o colega com necessidades especiais, ampliando suas condições de acesso ao currículo e às relações grupais, dentro e fora da escola, onde a participação dos alunos nessas formas de suporte aos colegas funciona como ações de socialização, salientando haver nesses procedimentos uma transmissão do que seria próprio a um ofício de aluno. Em uma sociedade contemporânea altamente competitiva e excludente, onde os laços sociais e afetivos passam por profundas transformações, é desafiador propor uma educação que tenha como objetivo operar-se em meio à diversidade e que cultive valores distintos da sociedade globalizada. Por outro lado, educação inclusiva é laço social e, por certo, em um contexto de tantas modificações nas formas de estabelecimento do vínculo entre as pessoas, os modos de aproximação e de identificação constituem-se como importantes vias de investigação. E qual é o papel da família no processo de ensino e aprendizagem? O acompanhamento familiar é um dos pilares essenciais que visam assegurar o desenvolvimento pleno da criança nos mais variados aspectos, principalmente no ensino e aprendizagem, sobretudo quando abrange aquelas que possuem algum tipo de necessidade especial.
A família torna-se extremamente importante nessa fase de transição inicial, constituindo-se o elo primordial com as instituições de ensino na incorporação dessas crianças no âmbito educacional, de modo que esse acompanhamento primário contribua para que essas mudanças não sejam muito sentidas por elas e acabe por retardar o desenvolvimento cognitivo. Essa parceria entre família e escola deve ser um processo constante, uma vez que a construção desse diálogo favorece positivamente no desenvolvimento das potencialidades cognitivas da criança e que contribuirão significadamente para que essa inclusão ocorra de forma mais natural possível, conseguindo agregar o ensino-aprendizagem mais inclusivo. Percebe-se que a participação familiar no acompanhamento dessas crianças com necessidades especiais pode minimizar as eventuais limitações que, porventura, poderiam atrasar o desenvolvimento educacional desses indivíduos e acabam por maximizar as aptidões que podem ser evidenciadas mais claramente. Esse trabalho em equipe entre família e escola é um processo harmonioso que só tende a ser um agregador no nível de condições de ensino e de aprendizagem. Então, pessoal, é muito importante a reflexão de caráter inclusivo e conhecer o papel que cada um desempenha nesse processo. Obrigada pela atenção e até a próxima!